Olá amigo, mais um vídeo aqui sobre o Quasar QA2480. Hoje a gente vai dar andamento à playlist com as medições dele, né? Então só lembrando, né, todos os vídeos praticamente que eu faço, eles estão dentro de alguma playlist, né? Então a aba mais importante aí que tem no meu canal é a aba que diz playlist, né? Ali estão os vídeos organizados por tema, né? Então, por exemplo, os vídeos do Quasar vão estar na playlist, né, relacionada com o Quasar, né? Então, tem diversas playlists criadas, então fica bem mais fácil de achar os conteúdos que gosta, né? Bom, hoje o vídeo vai ser sobre a resposta em frequência, né? E sobre o deslocamento de fase que o Quasar 2480 apresenta, tá? Então eu vou usar aqui essa descrição aqui para melhorar o entendimento do vídeo, né? Eu vou então medir a resposta de frequência, né, que seria equivalente à fidelidade de frequência, né? Então, o quanto ele é fiel para a frequência que a gente insere nele. Então, por exemplo, eu vou inserir aqui na entrada uma frequência, né, com uma amplitude, que não vai variar a amplitude, aqui só vai variar a frequência. E eu vou analisar o que está saindo aqui. Se o que está saindo aqui é fiel com o que está entrando aqui, né? Então, um amplificador tem a função de amplificar o sinal, não pode mudar, né? Então, todos os amplificadores têm limites, né? Então, um amplificador normal, né? Um amplificador de áudio, ele tem um limite inferior e um limite superior de frequência, né? Então, a gente vai descobrir esses limites, né? Então, a Quasar aqui, né, ela nos dá uns números, né? Então aqui, ó, resposta de frequência mais ou menos 1 dB, né, de 5 Hz a 70 kHz. Então aqui ela dá os dois limites, né? E a gente vai verificar isso. Aqui eles colocaram mais ou menos 1 dB, tá? Então o que acontece? Eu vou partir do pressuposto que eles estabeleceram, né, uma referência, né, por exemplo 1 kHz, e mediram os pontos de 2 decibéis abaixo da referência, tá? Então não tem como saber, na verdade, né? Então vou partir desse pressuposto, porque como está ali mais ou menos 1 dB, né? Então mais ou menos 1 dB são 2 dB de variação, né? Então o que eu fiz? Marquei aqui no gráfico pontos de menos 2 dB, tá? Então essa medição de 2 dB vai ser a que a gente vai usar para comparar com essa medição aqui, tá? E a medição de menos 3 dB a gente vai usar para comparar com outros amplificadores, né? Que eu já fiz a medição aqui no canal, tudo em 3 dB, né? Tudo em menos 3 decibel, né? Então esse aqui vai ser o parâmetro de comparação com outros amplificadores, e o menos 2 dB vai ser o nosso parâmetro de comparação com o folder do fabricante aqui, da Quasar, tá? Então, explicando aqui mais sobre como vai ser o teste, né? Então eu estabeleci, né, uma referência, tá? Então eu estou usando 1 kHz, tá? E esse meu 1 kHz eu vou dizer que ele é o meu 0 dB, tá? Então o que eu fiz? Setei ali 1 kHz e setei aqui, ó, 10 volts de saída, tá? Então notem ali, ó, 10.30, eu vou baixar um pouquinho. Então vou setar 10 volts aí mais ou menos, tá? Notem que tem duas senoides aí. Uma é a lilás, tá? Que é o meu gerador. Ela tá... Não, a lilás é o amplificador, tá? Ó. Então ponteira lilás é o amplificador e ponteira verde é o gerador de áudio, tá? Então estou mostrando as duas aí, né? Então setei ali meu 1 kHz, né, como 0 dB, e nesse 1 kHz eu estou tirando do amplificador 10 volts, tá? Então tem uma carga aqui de 8 ohms que está indo aqui no balde, tá?
tá chegando ali na carga uma tensão de 10 volts, tá? Então esse vai ser meu topo, minha referência, ó. Então essa linha aqui, ó, 0 dB, é o meu topo, tá? Porque nenhum amplificador tem dificuldade aqui no meio da faixa de áudio, tá? Então amplificadores não tem dificuldades em médios, né? Amplificadores têm dificuldades em graves e agudos, né? Na verdade, aqui nos abaixo do subgrave, né, que é o infrassom, né? Então ele vai ter dificuldades aqui nos infrassons e vai ter dificuldade aqui nos ultrassons, tá? Acima dos 20 kHz. Então nossa faixa audível, né, digamos aqui, ó, tá? Até os 20 kHz, por exemplo, aqui, tá? O que está depois do 20 kHz é ultrassom, né? E o que está abaixo do 20 Hz, né, são infrassons, tá? Então a gente vai verificar, né, nesse percurso aqui qual é a defasagem aqui, tá? Nesse ponto de 20 Hz, e vai medir a defasagem no ponto de menos 2 dB e no ponto de menos 3 dB, né? Tanto no lado dos infrassons quanto do lado dos ultrassons, tá? Aqui então, para mim determinar, né, quando é que é o ponto de menos 2 dB e de menos 3 dB, eu usei aqui a fórmula de logaritmos, né? Então eu determinei aqui, né, minha referência em 10 volts, né? Então eu fiz previamente o cálculo, então eu descobri que 7 volts é o meu menos 3 dB. Então quando a tensão de saída do amplificador baixar para 7 volts, eu sei que baixou 3 dB, tá? Quando ela baixar para 7,9 volts, eu sei que ela baixou 2 dB, tá? Então é assim que eu vou achar os pontos de corte desse amplificador, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou baixar a frequência do sinal, né, até que a tensão na saída se torne aqui, ó, 7,9 volts. Então eu sei que eu estou no meu ponto de menos 2 dB. Depois eu vou continuar baixando a frequência até que minha tensão de saída chegue em 7 volts, tá? Então aí eu sei que eu estou no meu ponto de menos 3 dB, tá? Então o menos 3 dB é igual a 7 volts e o menos 2 dB é igual a 7,9 volts, tá? O mesmo do outro lado aqui, tá? Então, quando a tensão do amplificador começar a baixar e se apresentar como 7,9, eu sei que eu estou no meu menos 2 dB, e quando baixar para 7 volts, eu sei que estou no meu menos 3 dB da curva de resposta de frequência, tá? Então vai ser assim que o teste vai funcionar, tá? Então a gente pode proceder aí, né, a medição, tá? Então aqui a gente está em 1000 Hz, né? Eu vou baixar bruscamente para chegar em 20 Hz aqui para medir o defasamento, né? Para medir a fidelidade de tempo do amplificador, tá? Então já vou baixar aqui bastante. Caiu no 10 Hz, agora eu vou aumentar para 20. Então aqui 20 Hz, né? Vou arrumar aqui. Então notem que apareceu um defasamento, né? Então temos aí um defasamento de 2,6 graus, tá? Então já temos aqui, então em 20 Hz a gente tem 12,6 graus de defasamento, né? Então defasamento é uma distorção, né, que é provocada pelos circuitos capacitivos do amplificador, né? Então isso acaba fazendo com que a onda de saída fique adiantada em relação à onda de entrada, tá? Então essa onda lilás aqui é a saída do amplificador e ela está adiantada em relação à entrada, né? Então vou continuar baixando aqui a frequência até que a gente ache aqui, ó,
7,9 volts, tá? Então vou baixar aqui mais bruscamente. Baixei demais. Deixa eu fechar aqui. Então a gente tem que achar 7,9 volts para saber que está no ponto de menos 2 dB. Tá? A gente está bem perto. Por aproximação vou colocar aqui, tá? 7,9. Então temos aqui nosso ponto de menos 2 dB. 4,6 Hz dá para colocar, né? Vamos arredondar isso. Então nosso primeiro ponto aqui, nosso ponto de menos 2 dB, tá? Essa parte aqui é frequência, tá? E essa parte aqui é tensão, ó, do gráfico. Então aqui é nosso primeiro ponto, a gente tem 4,6 Hz, tá? Então esse é o nosso corte inferior em menos 2 dB, tá? Então quando a tensão de cera chegou em 7,9 volts, tá? Então 4,6 Hz. Agora a gente vai baixar mais a frequência ainda até achar esse ponto aqui de 7 volts, tá? Então esse 7 volts vai ser o menos 3 dB. A gente pode adotar aqui, ó. Então 3,5 Hz, né? É o nosso ponto de menos 3 dB. Então nosso ponto de 3 dB, eu botei LF, tá? Low frequência, né? Então 3,5 Hz, tá? Só vou também anotar aqui o defasamento para essas duas frequências, tá? Então aqui o defasamento é 60 graus, tá? Eu vou ali no 4,6 de novo, só para ver qual é o defasamento. 49 graus, tá? Vou abrir aqui para vocês verem o defasamento, tá? Ó, vejam que a onda de saída, né, tá bem adiantada em relação à onda de entrada, tá? Então um defasamento bem grande, né? Isso, todos os amplificadores que têm acoplamento capacitivo no feedback ou na entrada apresentam esse defasamento, né? Somente amplificadores DC, né, puramente DC, não tem esse defasamento, né? Então agora eu vou subir aqui rapidamente a frequência para a gente ir lá nos 20 kHz, tá? Que a gente vai medir o defasamento, tá? Em 20 kHz. Temos aí 20 kHz, né? Tem um contato aqui. Pronto. Então aqui 20 kHz, vamos dar uma olhada no defasamento. Agora o defasamento mudou, viu? Então agora a onda de saída está atrasada em relação à entrada, ó. Mudou agora, tá? Então os amplificadores têm adianto de fase nos graves, né, e atraso de fase nos agudos, tá? São as distorções que eles apresentam. Distorções de tempo, né? Então eu chamo isso aqui de fidelidade de tempo. Então 7,7 graus aí, né? Então aqui, ó, em 20 kHz a gente tem 7,7 graus de defasamento, tá? Agora eu vou subir mais a frequência para a gente achar esse ponto de menos 2 dB, tá? Que é quando a tensão cai para 7,9 volts.
Então aí a gente está em 10 ainda, né? Agora eu vou subir. Deixa eu dar uma conferida se tá aqui em 1 kHz, ainda tá 10 volts. Tá ok. Tô em 2 kHz na verdade. Só para conferir. Então 21 kHz. Deixa eu trocar de escala aqui. Eu vou indo rapidinho, tá? Até a gente achar os 7.9 volts. Tá. Deixa eu abrir aqui. Então, passei, né? Tá 6 volts. Aqui, ó, 7 ponto. Passei. Por aqui, né? Então, notem que tem bastante defasamento, né? No ponto de menos 2 decibel, né? Tem 57 graus de defasamento. E isso aconteceu em 87 kHz, tá? Então, nosso ponto de menos 2 dB foi em 80... Vou arredondar para 88, tá? 88 kHz. E nosso defasamento foi de 57 graus. Tá. Agora a gente vai ver o ponto de menos 3 dB, tá? Então quando a tensão se tornar 7 volts. Então vou continuar subindo a frequência, tá? Tá aqui. Então aqui temos nosso ponto de menos 3 dB. 101 kHz, tá? Então nosso menos 3 dB em 101 kHz. E a nossa defasagem no ponto de menos 3 dB ficou em 65 graus. Então temos aqui o mapa da fidelidade de frequência, né? E o mapa da fidelidade de tempo do quasar, que é a 2480, né? Então aqui em 20 Hz, né, que começa a faixa audível, ele apresenta 12 graus de distorção de tempo, né, de defasamento, né? Onde o que acontece na entrada, na verdade, onde o que acontece na saída é diferente em tempo do que acontece na entrada, tá? E aqui em 20 kHz, né, temos um defasamento de 7,7 graus, né? Então o que está saindo do amplificador está diferente do que está entrando em 7,7 graus, tá? Então isso dá uma fração de tempo, né? A diferença entre esses picos aí, ó, dá uma fração de tempo, né? Por isso que eu chamo de distorção de tempo. Aqui no 1000 Hz não existe defasamento, né? Os amplificadores são fiéis em 1000 Hz, né? Então a distorção que acontece é que os graves aqui, né, nessa região dos graves, ficam adiantados em relação aos médios, né? E os agudos ficam atrasados em relação aos médios, tá? Então é esse o problema, né? Se tudo ficasse adiantado em 12 graus, né? Ou se tudo ficasse atrasado em 7 graus, não teria problema nenhum. O problema é que aqui fica atrasado e aqui fica adiantado e aqui fica certo, né? Então é isso. Isso não é uma característica desse amplificador, né? Todos os amplificadores apresentam essas distorções, né? A gente só está medindo aqui, né, o quanto elas estão presentes, né? Então eu já fiz essas medições aqui para muitos outros amplificadores, tá? Procurem aí nas playlists do canal que vão encontrar aí as medições do A1, do PM5000, do H2, né? Dos signos. Então é só procurar na aba playlist. Bom, então agora a gente pode comparar aqui, né, o que o fabricante nos informou. Então eu vou escrever aqui só para ficar mais fácil da gente ler. Então esse amplificador aqui, ele responde de 4,6 Hz a
88 kHz com defasamento de com um decaimento de 2 decibel, tá? Então nesses dois pontos aqui a tensão de saída caiu, né, equivalente a 2 decibel, tá? A tensão, a potência de saída caiu equivalente a 2 decibel, tá? Então a gente compara agora com o que o fabricante nos diz, né? Vamos ver aqui, ó. Então a gente achou de 46 a 88, né? E o fabricante aqui nos diz aqui, ó, de 5 Hz a 70 kHz. Então, ótimo, né? O amplificador superou o que o fabricante informou, né? Então, certamente o fabricante, a Quasar, encontrou aí uns números tipo isso aqui e pensou, né, não, vamos dar uma margem de segurança, vamos colocar 5 Hz em vez de 4,6, né? Porque aqui quanto menor, melhor, né? E aqui quanto maior, melhor, né? Então, deram uma margem de segurança, colocaram 5, né? E aonde a gente encontrou aqui 88 kHz, né? Provavelmente a Quasar também encontrou coisa acima de 70, né? E resolveu dar uma margem de segurança, né? Então, declarou 70 kHz. Então, a gente está medindo aqui o amplificador e ele se comporta melhor do que o que está no papel, né? Mais uma vez, a Quasar aí surpreendendo, né? O aparelho, digamos, praticamente supera, até agora praticamente superou tudo que está aqui, né? O aparelho é melhor do que está aqui. Aqui é o mínimo garantido, digamos assim, né? Eu já medi praticamente tudo agora, né? Medi o amortecimento, medi a distorção, agora eu medi a resposta de frequência, né? Medi a potência, então praticamente ele superou tudo, né, que está aqui. Então, confirmando, né, a honestidade, né, da Quasar em vender, né, em declarar os seus produtos para o consumidor, né? Então, aqui são especificações muito genuínas, muito honestas, né? Então é isso aí sobre a medição da resposta em frequência, né, e dos defasamentos de frequência do Quasar QA2480. Um abraço.